Boa noite, pessoal. Pessoal animado do grupo. Feliz ano novo para todos. Que esse ano venha trazer esperança e a recuperação das nossas vidas tão abaladas de uma maneira ou de outra por essa pandemia e por essa forma como foi introduzida. Bom, eu me propus a falar para vocês hoje sobre, sempre que surge uma pergunta, eu acho oportuno uma dúvida qualquer específica, a gente ir sanando cada uma que surge. Então hoje surgiu lá no grupo uma dúvida a respeito da Lipo HD. É uma coisa que é recorrente, muita gente pergunta a respeito disso, e o que vem a ser Lipo HD, o que vem a ser Lipo LED, LAD, e o uso do laser concomitante a isso tudo. A primeira coisa que eu devo lembrar é que muito do que se é falado é uma exploração midiática, né? No sentido de trazer um ar de modernidade. Não é raro uma coisa que não é novidade. A gente faz há anos, a pessoa vem e pergunta assim: o senhor já faz a Lipo HD, né? Uma coisa desse tipo, assim, como se fosse uma novidade que algum suposto concorrente seu está trazendo e talvez você não tenha para oferecer. Então, na verdade, isso não é tradicional. Vamos lá, o que vem a ser a Lipo HD? A HD vem do inglês High Definition, que seria alta definição, que vem a ser a mesma coisa do LAD, que é lipo de alta definição. Essa situação é onde a abordagem da retirada da gordura, ela destina-se mais, vai aspirar como numa lipo, os trâmites são normais, mas ela se aplica e tem a finalidade de delinear mais uma musculatura que já existe. Então, uma paciente tem um perfil atlético, que tem uma musculatura dividida, que não consegue uma definição maior do que aquela, tipo meio que formar os gomos, né, do abdômen, porque tem uma certa gordura localizada ali. E a gordura localizada, como a gente já discutiu em outros momentos, em outros vídeos, e já foi bastante explicado, ela é uma questão de desenho do corpo. Então, uma pessoa que tem uma gordura localizada no culote, ela mesmo estando muito magra, aquele culote vai estar um pouquinho ali. O mesmo vai acontecer com o abdômen, onde poderia estar atrapalhando o delineamento do tanquinho, né? Vamos falar assim. Então, mesmo a pessoa muito magra, um atleta de alta performance, no nosso feed tem um atleta de alta performance, acho que pegou o 3º lugar no campeonato mundial recentemente, a Estela Fernandes. Ela e o esposo são de Sete Lagoas e competem nisso e tem uma apuração gigantesca nisso, e passa a ser muito frustrante se você não consegue expor o trabalho muscular que você adquiriu ali, que você conseguiu obter na frente, por causa de uma pequena quantidade de gordura localizada. A gordura localizada, ela é sempre uma situação de proporção, né? Como o exemplo do culote. Você pode ficar bem magrinho, o culote talvez não te incomode tanto, talvez não fique perceptível, mas se você prestar bem atenção, ele está lá. Fica menos incômodo, só isso. E da mesma forma, quando você trata a lipo e tira e acerta o contorno, deixa aquela coxa reta do lado ali, você mesmo engordando, você não volta a ter o culote. São raríssimos os casos em que isso pode acontecer, para não dizer que não é possível em hipótese alguma. Eu diria que 5% das pessoas. Eu tive um único caso de uma paciente que recorreu violentamente, quase como se não tivesse tirado, e a gente, quem me conhece, sabe que a nossa abordagem é sempre muito ampla. Então, na maioria dos casos, é definitivo. Se você tem uma perna com culote, tirou o culote, você pode pesar 100 quilos, você vai ter uma coxa gorda, reta, vai sem culote, que vem a ser aquela distorção do desalinho da curva. Então, o que é a Lipo HD? Quando você tem, principalmente, vou falar do abdômen, nós estamos tentando mais levar o conceito da compreensão da coisa. Existem alguns outros lugares onde você pode tentar realçar um recorte muscular, mas o abdômen é sem dúvida o mais emblemático. Então vamos fixar no abdômen aí para a gente tentar de uma vez por todas decidir essa questão. Uma pessoa que tem uma musculatura bem definida, forte, trabalhada, dividida, né, em gomos, porque o reto abdominal,
Existem outras anatomias, existe o serrátil que vem aqui do lado e faz uma curvinha aqui do lado. Existem os inguinais aqui embaixo que dão umas retrações. Mas o mais emblemático é a divisão central da linha alba, que é a linha que une os dois músculos retos abdominais, que são duas correias com 3 a 4 pinçamentos no meio, que são aqueles gomos que quando você tem um trabalho muscular bem detalhado, você desenvolve. E às vezes ele não vai aparecer se você tiver uma camadinha. Então a lipo HD é essa lipo aí, ela é uma lipo que tem a finalidade de muito mais realçar, ainda que retirando pouco volume, realçar esse trabalho muscular que você tem. O erro mais frequente é a pessoa achar que qualquer um que queira fazer lipo HD pode ficar com aqueles gominhos, né, desenhados. Existem até algumas propostas que eu considero abaixo do ridículo, onde você pega um abdômen que tem uma camada adiposa significativa e você faz um desgaste adiposo simulando faixas de retração para fazer como se fosse um desenho de uma musculatura. Isso fica uma coisa ridícula. Quando você se movimenta, a posição não casa, a gente tem uma percepção de que tem alguma coisa errada ali e não funciona definitivamente. Então, como é que é feito isso? Bom, uma lipo HD, ela é uma lipo pequena, mas nem sempre tão pouco agressiva, porque quanto mais você escarifica um lugar para deixar ele o mais desbastado possível, mais proporcionalmente vem sangue junto a isso que está sendo removido. Ou seja, quando você está tirando um culote grandão, uma barriga bem espessa, com um panículo bem volumoso, e você vai lipando, ali você consegue, após a injeção de solução gelada com adrenalina, você consegue retirar uma camada de gordura com muito pouco sangue associado. À medida em que isso vai ganhando uma proporção de escarificar bastante a pele, deixar um percentual de gordura minúsculo naquele lugar, você proporcionalmente tem mais sangue associado, né? Então, geralmente são procedimentos que são agressivos dessa forma para pessoas que já têm, por natureza da própria definição anterior da situação muscular, um volume não muito grande e precisam sim de um realce nesses pontos específicos. É muito diferente de você achar que vai pegar um abdômen distendido, ou ainda que não distendido, com a musculatura flácida, normal, mediana, e você vai conseguir fazer uma lipo HD. A gente sempre a vida inteira, vocês podem observar isso nas fotos, pelo menos aqui na linha central, a gente faz um pouco disso em qualquer pessoa, mesmo que não tenha uma definição muscular muito grande. Então essas definições um pouco mais verticais, elas podem ser feitas e dá um certo charme no abdômen, mesmo que não tenha musculatura trabalhada. A gente já faz isso de rotina. Essa divisão central dá uma sensação de alongamento, de um volume adiposo menos polpudo, né? Então, como que é feito isso? Bom, a lipo, como eu falei, é mais ou menos a mesma coisa. Eu vou mostrar aqui para vocês uma canda de lipoaspiração. Essa canda, não sei se dá para ver direitinho. Existem vários tipos de ponta, né? Essa é uma das minhas preferidas. Ela é uma ponta chata que não penetra facilmente. Tem uns orifícios laterais inferiores, né? E é muito fininha, como vocês podem ver. Então esse tipo de câmera se presta para essa finalidade, para produzir um risco mais deprimido naquele lugar. Isso é feito tanto na região central quanto aqui, e dependendo da definição muscular garantida, nas partes onde você tem a divisão do reto abdominal. Normalmente essa cânula vai trabalhar sempre com os furos para baixo, para não haver retração na pele. No caso específico em questão, a gente inverte esse furo para cima e dá uma escarificada, raspando a pele um pouco, justamente para forçar um pouco essa retração. Não sei se dá para vocês perceberem, né? Ela deveria trabalhar assim, e ela é invertida para que a gente consiga produzir uma área de retração proposital.
Existem outros artifícios que são alegados serem utilizados para isso. Já me perguntaram até se tem cola para retrair a pele. Não existe isso. Toda lipo, quando ela é feita, ela tem que contar com um potencial de retratibilidade dessa pele, senão você vai gerar uma flacidez. Nesses casos, as sobras de pele são pequenas e esse não seria um problema. O laser, que é uma coisa também que vai muito mais na intenção midiática, ele tem a finalidade de, supostamente, fazer com que essa pele se retraia mais por dentro, seja de uma forma geral, seja de uma forma mais específica naqueles lugares onde a gente fez o desenho, onde tentou fazer o desenho. Na minha opinião, bobagem. Não funciona. Todo o trabalho que a gente produz é manual e esculpido manualmente. Existem também, a gente sempre usa talas, né? Existem as talas comuns. Esse tipo de tala é uma tala básica, comum, mais simples, é mais barata um pouco. Essas aqui se destinam aos flancos e elas são usadas na lipo comum para evitar a marcação da dobra natural que a cinta tende a fazer. Para a lipo HD, a gente sugere o uso desse tipo de tala. É um material de uma qualidade superior, com um acabamento suave para não incomodar. E ele se acomoda muito bem acomodado. Ele permite uma facilitação da divisão da musculatura. Existem até umas hastes como se fossem canudos para serem colocados aqui dentro, que eu também não considero, não acho que vale a pena, com a finalidade de forçar mais ainda essa marcação. Essa cinta também tem as partes laterais, ela é um material superior, muito mais confortável, obviamente um pouco mais caro que a outra marca, chama R-Slim. E nas lipo HDs ela determina um delineamento mais definido daquela região. E todas ajudam a não fazer aquelas marcas de dobra que a cinta tende a fazer naqueles pontos da cintura que foi bem afinada, quase que invariavelmente a cinta tende a fazer uma dobra ali. Existe um outro modelo desse da própria R-Slim, que é para a região posterior, eu acho desnecessário, não vejo necessidade. Essa aqui é anatomicamente perfeita, ela possui uma placa enrijecida aqui no meio e realmente ela produz uns resultados espetaculares, muito bons. A outra, se não for o caso de uma lipo tão definida, tão milimétrica, também resolve, é um pouco mais barata e atende perfeitamente. Em alguns casos a gente usa só fralda descartável. Bom, então é isso, espero que vocês tenham entendido de uma vez por todas o que vem a ser isso. Na verdade é uma manobra de superficialização que é feita nas pessoas que tenham condição de ter um aparato muscular trabalhado por fisiculturismo que não consegue ser externado por causa de pequenas gorduras localizadas. A gordura localizada, ela não necessariamente será volumétrica. A gente lembra sempre do joelho, do pescoço, que são regiões que se tiram quantidades mínimas de gordura, mas que faz diferença. Então a localização é uma quantidade maior de gordura do que aquele contorno deveria ter. Um abdômen, quanto mais magro, mais ele vai mostrar o trabalho muscular que a galera sua tanto para conseguir nas academias. Espero ter esclarecido isso. E algumas dúvidas, por acaso, que vocês venham ter, podem colocar as perguntas. Esse vídeo vai para o grupo do WhatsApp, vai também para o YouTube, no nosso canal no YouTube, e a gente vai tirando qualquer dúvida adicional que possa surgir, ok? Uma boa noite para vocês e um excelente início de ano. Beijo para todos.